Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda glória. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. O tema do estudo de hoje é: no cristianismo não existe preconceito. Ontem foi o Dia da Consciência Negra e nós ouvimos falar muito sobre perseguição religiosa. E nós queremos tocar sobre isto, porque nós estamos dizendo que no cristianismo não existe preconceito. Em Apocalipse 7, do 9 e 10 diz assim: depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. O que diz aqui na palavra de Deus? Aqui na palavra de Deus diz que existia uma multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações. Quantas nações tem na terra? Aqui diz que são de todas. Aqui diz que são de todas as tribos, povos e línguas. Todas as nações, tribos, povos e línguas. Porque a salvação, ela é para toda e qualquer pessoa, independente da sua raça, independente da sua tribo, da sua língua ou da sua nação. Se você sofreu algum preconceito, seja de qualquer pessoa ou líder religioso, saiba, e você mesmo pode dizer para ele: você não conhece a Bíblia. Você não conhece a Bíblia. Você não conhece Deus. Você não conhece o plano da salvação. Você não conhece, muito menos, e tem a direção do Espírito Santo. Em João 3,16, o texto mais conhecido da Bíblia, que é como o centro da Bíblia, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O plano da salvação é Jesus Cristo veio ao mundo para salvar todo aquele que nele crê como um único e suficiente Salvador. Sim, Jesus Cristo não veio para condenar ninguém, porque o ser humano, ele já está condenado. Jesus Cristo veio para salvar. Todo ser humano tem dentro de si a consciência do que é o pecado. Por isso ele faz escondido. Ou então, ele está em completa soberba. Quando nós vemos alguém cometendo adultério,
ele entra na casa do outro, escondido, ou quando vai entrar num motel, a mulher se abaixa dentro do carro, ele usa boné, óculos escuros. Quando a pessoa comete alguma coisa que é um crime, é um pecado, ela faz escondido. Quando ela rouba, quando ela se prostitui, você for lá no mundo inteiro já deve ter se ouvido sobre a Central do Brasil. Lá existem vários motéis, hotéis e várias prostitutas na rua. E você vê homens casados, eles vão disfarçando, olha para um lado e para o outro. E às vezes a gente ficava ali perto olhando para ver a atitude das pessoas quando não era cristão. E aí o cara disfarçava, quando chegava na porta do motel ele entrava correndo. Porque ele sabia que estava fazendo errado. E a pessoa comete o pecado sabendo que está cometendo pecado. Por isso que ninguém vai poder se declarar diante de Deus inocente. Ela sente que ela está errada. Ou ela comete escondida, ou ela está em completa soberba. Em Tiago, capítulo 4, do 1 ao 12, diz assim: de onde procedem as guerras e contenda que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa própria carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirmamos a Escritura? É com ciúme que por vós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos por quanto a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então, o pecado, às vezes a pessoa faz escondida. E às vezes ela faz também porque ela é soberba. Ela não tem humildade. Hoje no mundo nós vemos presidentes mandando bombardear países mais fracos. Por quê?
Porque ele não luta com o mais forte. Porque o homem espanca a esposa e os filhos. Porque as pessoas cometem a covardia, aqueles que são juízes, ministros, presidentes, reis, deputados, vereadores, policiais, guardas municipais, traficantes, porque eles não enfrentam uma pessoa maior. Porque eles são tão covardes a ponto de mandar bombardear uma cidade e matar velhos, crianças, mulheres e pessoas inocentes. Hoje no mundo existem presidentes que não podem sair dos seus países, porque se eles saírem, eles vão presos e podem ser mortos. Então ficam lá escondidos, mandam até sósias falarem em público com medo de serem mortos. São verdadeiros covardes. E eles pensam que ficarão livres disto? Não. Eles darão conta a Deus. Eles terão que chegar diante de Deus. Aí eu quero ver ele dizer: não, eu sou um presidente, eu sou um líder, meu país me elegeu como líder e eu matei porque eu tinha direito. Não. A lei de Deus no Velho Testamento diz: não matarás. Nos 10 mandamentos, Êxodo 20, fala: não matarás. Não matarás. Porque a cada dia, mais o ser humano comete suicídios. São 80 mil suicídios por ano no mundo. Só no Brasil são 28 por dia. Porque as pessoas destroem a sua vida nos vícios da droga, do álcool e em outros vícios. Porque as pessoas estão vivendo em profunda tristeza. Por quê? Porque elas não conseguem viver plenamente feliz. Isaías 59, do 1 ao 4 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa o salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre no seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebendo mal e dando à luz a iniquidade. Você hoje pode dizer: é a minha vida, eu faço com ela o que eu quiser. Mas vai chegar uma hora em que você vai se sentir sozinho e triste e abandonado. Tudo aquilo
que você lutou, seja riqueza, seja sexo, seja qualquer coisa, ela não vai preencher um vazio que está no teu coração. E antes de concluir, eu quero deixar também duas passagens que fala que Deus fala a Abraão em Gênesis 2:3, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, porque Jesus Cristo viria da descendência de Abraão. E também em Atos 8, do 26 ao 40, quando Filipe é levado pelo Espírito para pregar a um etíope. Um etíope é um negro. Então, por que as pessoas têm preconceito? Por quê? Consegue responder uma pessoa que lê a Bíblia, que prega, que diz que é cristão, que faz parte de uma igreja? Por que ela tem preconceito? Se a Bíblia não manda ter, se Deus não tem preconceito, se Jesus Cristo não tem preconceito, se o Espírito Santo não tem preconceito. Então, voltando ao vazio que existe no coração do ser humano, só existe uma pessoa que pode preencher. Somente uma pessoa pode preencher o vazio que existe no coração do ser humano. É Deus. Este vazio que está no coração do ser humano, ele começou lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou e se afastou de Deus. No coração do ser humano ficou um vazio que só Deus pode preencher. E isto ele faz através quando a pessoa aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Em João 14, Jesus fala isso, que aquele que o ama segue os seus mandamentos, e ele e o Pai virão e farão no coração do homem morada. Leia lá João, capítulo 14, que você vai ver isso. Deus é amor. Faça uma decisão hoje com Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Leia a palavra de Deus. Foi esta palavra aqui que levou bilhões de pessoas até hoje, desde a morte e ressurreição de Jesus Cristo, a salvação. Hoje inventam muitas coisas e tentam desacreditar a Bíblia. Isso o diabo já faz desde que a Bíblia começou a circular. Ele primeiro tentou destruir. Não conseguindo, ele entrou por dentro das igrejas e começou a inventar histórias, falsas doutrinas e coisas que não estão na Bíblia. E ele leva pessoas que se dizem teólogos, pastores, bispos, apóstolos, pessoas que, eu tenho estudo, mas ensina tudo errado. Eles querem apenas o seu dinheiro. Eles querem apenas enriquecer às custas da boa fé do povo, através de enganos.
Então aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Leia a palavra de Deus. Creia. Ore antes de ler, peça ao Espírito Santo para te orientar na leitura que tu está fazendo. Peça a Ele para te colocar uma tradução que é fácil de entender, que Ele te conduzirá à verdade, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Confie em Deus. Entregue o teu coração totalmente a Jesus Cristo e receba o Espírito Santo como teu único guia e consolador. E aí sim, você vai viver aquilo que Jesus Cristo prometeu. Você vai encontrar descanso para a vossa alma. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas, Pai. Graça te damos por mais esta vez que temos a chance de compartilhar a tua mensagem, Pai. Que o teu nome seja engrandecido acima de todas as coisas. E que esta pessoa que ouvir esta mensagem possa crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e receber a salvação e um novo caminho dirigido pelo Espírito Santo. Cura, transforma, liberta, faz aquilo que está dentro da tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.